Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e estou aqui para trazer um devocional especial para você com o tema Quando Deus te dá uma nova oportunidade. Qual de nós nunca precisou de uma nova oportunidade, não é verdade, queridos? Quantas e quantas vezes nós pisamos na bola com o Senhor? E Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que se Deus dá uma nova oportunidade na minha vida, na sua vida, isso sugere que Deus muda de ideia com relação a nós, ou que ele já tinha planejado conceder essa segunda chance para nós? Raciocina comigo aí. O tema de hoje tem tudo a ver com isso. A história de hoje tem tudo a ver com isso. Mas deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Se Deus dá uma nova oportunidade, isso implica que ele intervém diretamente nas nossas vidas para corrigir nossos erros? Ou que ele permite que venhamos a aprender com as nossas próprias falhas? A história de hoje, queridos, que eu estou trazendo, é a história de um personagem bíblico, que está relatado na Bíblia, obviamente, mas que ele sentiu na pele essa segunda oportunidade, e é uma nova oportunidade muito clara com a participação do próprio Jesus Cristo entre nós, humanamente, quando Jesus ainda estava entre a gente aqui. Então, eu quero trazer para você essa história e quero fazer com que você possa meditar nessa passagem, que é bem interessante, que vai nos fazer refletir sobre Deus nos dar uma nova oportunidade, quando Deus nos dá uma nova oportunidade. E ali nós vamos meditar nessas perguntas e nós vamos entrar em profundidade nessa mensagem. Amém? Desde já, eu peço a você que você se inscreva no canal se você não é inscrito, e que você curta, comente e compartilhe. Inclusive, participe comentando desse vídeo, desse devocional de hoje, respondendo até mesmo essas perguntas, ou questionando outras perguntas. A sua dúvida, o seu comentário, a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas, e o seu comentário também, com certeza, vai ser a resposta de muitas pessoas. Tá bom? Então, curta, comente e compartilhe. Vamos lá para o primeiro texto que eu quero trazer, porque nós vamos falar de Pedro, queridos. Pedro, aquele que negou Jesus, aquele homem impulsivo, que Jesus muitas vezes tinha que dar uns puxão de orelha nele. Pois é. Lá, quando Jesus estava prestes a morrer, Jesus foi obrigado a falar para ele que ele, o próprio Pedrão, iria trair Jesus. Vamos ver um pouquinho dessa história? Em Mateus capítulo 26, verso 30 a 34, vou colocar na tela para você. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Queridos, aqui nós vamos perceber
claramente que, embora Pedro ele falasse que ele não iria negar Jesus, mas Jesus é Deus. Ele não era, ele é Deus, continua sendo Deus. E, sendo Deus, ele conhecia o coração de todos, ele conhecia as profecias do Antigo Testamento, ele conhecia tudo que iria se passar em sua vida, porque ele é Deus. E ele, como Deus, ele tem algo chamado onisciência, que é essa capacidade de ter o conhecimento sobre tudo e uma sabedoria ilimitada. Ilimitada, diferente de nós humanos, que mal enxergamos um palmo na frente do nariz. Jesus sabia de tudo. Pastor, então quer dizer que Jesus, esse Deus onisciente, já sabia que Pedro e os outros discípulos que ali estavam iriam abandonar ele? Sim, ele mesmo disse, lembrando uma profecia do Antigo Testamento. E não era porque ele conhecia as profecias do Antigo Testamento, mas porque ele é Deus, ele já sabia do erro do Pedro. Ele já sabia que Pedro iria errar. Ele já sabia. E daí eu faço uma pergunta para você. Mais uma, para você pensar. Junto comigo. Nessas 3 perguntas você pensa aí. Se Deus nos dá uma nova oportunidade, como que nós conciliamos essa informação de que Deus vai dar essa nova oportunidade com a crença de que ele é onisciente, ou seja, que ele já conhecia todos os eventos, presente, passado, futuro, incluindo a necessidade de uma nova chance? Como que eu concilio tudo isso na minha cabeça? Como que eu concilio isso sabendo que Deus já sabe que eu vou errar com ele? Que ele vai me dar uma nova chance? Como que eu lido? Como que isso implica, né, na minha vida? Visto que Deus ele nos dá essa nova oportunidade, e será que ele intervém diretamente em nossas vidas para corrigir os nossos erros? Ou ele permite que a gente, através dos erros, nós venhamos aprender? Então são dados importantes para nós podermos pensar. E eu quero já aqui trazer algo importante para você. Que quando nós falhamos com Deus, Deus já sabia que nós iríamos falhar, assim como Pedro. Assim também como Jesus sabia de Judas. Jesus sabia de Judas. Pastor, mas e no caso de Judas, Jesus deu segunda chance para Judas? O que você acha? Sim, Jesus também deu segunda chance para Judas. No entanto, que no livro de João, capítulo 12, João ele relata que Judas, ele era o tesoureiro e ele era ladrão. E o que mais que Judas ouvia de Jesus, se não arrependam-se dos seus pecados? Você acha que Jesus não sabia que ele tirava o dinheiro da tesouraria? Que ele roubava? Que o coração dele era mau? E mesmo assim, Jesus manteve ele entre os 12 apóstolos. Mesmo assim, Judas recebeu de Jesus autoridade para expulsar demônios e curar pessoas. Jesus não desistiu de Judas. Sabia disso? Não desistiu. Ele deu novas oportunidades na vida de Judas. O problema é que a Bíblia diz que quando Judas traiu Jesus, ele não se arrependeu. Ele nunca se arrependeu. Ele não se arrependeu dos roubos e ele não se arrependeu das traições. E por isso, por causa do pecado que ele já cometia, Satanás entrou nele.
E por isso ele não se arrependeu, mas ele gerou nele um remorso. E por isso ele se enforcou. Então Jesus deu oportunidade para Judas? Sim. Assim como deu para todos os outros. E assim como deu para Pedro. Nós vamos ver, queridos, que Jesus, ele sabe de tudo a nosso respeito. Ele sabe que você já errou. Ele sabe que você já pisou fora da faixa. Ele sabe disso. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: o que o mundo das trevas faz com essa informação? Porque o mundo das trevas, a Bíblia diz que Satanás está ao derredor procurando a quem devorar. Se ele viu que você errou, ele não vai deixar barato. E ele vai fazer o quê? Ele vai vir colocar algo na sua cabeça. Ele vai vir plantar algo na sua cabeça. Com certeza, você já conheceu, ou conhece, ou você mesmo se sente autoculpado. E você fica se autocondenando. Isso, queridos, é demoníaco. Isso é uma seta de Satanás na sua vida. E que você tem que tirar, você tem que arrancar. O próprio Jesus dá essa nova oportunidade em nossa vida e vem nos restaurar. Olha o que o próprio Jesus fez para restaurar Pedro. Lá no livro de João, capítulo 21, verso 15 e 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. E eu te pergunto, Jesus disse exatamente quantas vezes Pedro iria traí-lo ou negá-lo? Quantas vezes Pedro iria negá-lo? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para ele: Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes. Para cada negação, uma restauração. Isso é uma nova oportunidade que Jesus estava dando, e além de dar uma nova oportunidade, estava tratando o coração dele, dizendo para ele: eu te perdoo. Eu te perdoo. Queridos, você acha que Pedro não ficou chateado de ter negado Jesus? Sendo que ele foi aquele que bateu no peito e disse: se necessário for, morrerei com o Senhor? Ficou triste. Você acha que ele não se sentia culpado? Você acha que muitas vezes Satanás não vinha para querer muitas vezes fazer uma autocondenação na vida dele? Você não tenha dúvida, não está registrado na Bíblia, mas você não tenha dúvida. Pedro era ser humano como eu e você. E Jesus, quando a gente está disposto a nos arrepender, Jesus ele vem para nos restaurar. Para nos restaurar. Restaurar o nosso ser. Tirar essa culpa, tirar essa autocondenação. Deus, irmãos, Deus ele sabe exatamente que nós vamos errar com Ele. Ele sabe que nós somos pecadores, embora tenhamos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos imperfeitos.
e que em um momento ou outro nós podemos falhar, mas Ele nunca vai desistir de você. Nunca. Nunca vai desistir de você. Cada dia é uma nova oportunidade que o Senhor Jesus nos dá, que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dá. O que pode dar errado se você permanecer no seu erro? O que pode dar errado se você deixar que essa seta venha infectar todo o seu ser? Do contrário, olha o que a Bíblia diz para nós no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é mentira de Satanás que você não pode ser perdoado. É mentira de Satanás que você colocando essa autoculpa na sua vida, essa autocondenação na tua vida. É mentira dele que Deus não vai te perdoar. É mentira dele. Queridos, eu já cheguei a pegar um caso de um atendimento de uma pessoa que errou muito com Deus. Errou muito. Errou muito porque essa pessoa ela tinha profundidade no mundo das trevas. Essa pessoa se envolveu muito com o mundo das trevas. E essa pessoa ela foi tão a fundo nessa intimidade com o mundo das trevas, que depois que essa pessoa saiu, veio para Jesus, se batizou, o demônio não deixava de atormentar a vida dessa pessoa, atormentando e falando constantemente na vida e na mente dessa pessoa, dizendo: Deus não te perdoou, Deus nunca vai te perdoar pelo que você fez, Deus nunca vai te perdoar pelo sangue que você colocou lá, Deus nunca vai te perdoar pelos trabalhos, pelas oferendas, pelos holocaustos, pelos sacrifícios, pelos trabalhos, pelo mal que você fez pelos outros. Deus nunca vai te perdoar. E essa pessoa ficava terrivelmente atormentada e endemoniada por demônios. E essa pessoa, ela preferiu dar ouvidos a Satanás do que o que a própria Bíblia nos diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha para você ver como que é sério quando nós não conhecemos a Bíblia Sagrada. Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus nunca desiste de nós. Veja o caso de Jonas. Deus não desistiu de Jonas. Deus simplesmente fez um peixe grande engolir ele, passar 3 dias lá na barriga do peixe para parar e pensar um pouquinho e depois ser vomitado ali na praia de volta. E como se Deus falasse assim: daí, Jonas, você decidiu fazer minha vontade ou você vai continuar na sua rebeldia? Estou te dando aqui uma nova oportunidade. Deus deu uma nova oportunidade para Sansão, que flertava com o pecado e após perder toda a unção e o poder e a capacitação que o Espírito Santo dava a ele de força, e depois de terem arrancado os 2 olhos dele, no final da sua vida, ele pede para Deus mais uma vez que desse a ele a unção de volta. E ele pede aos soldados para colocar entre 2 pilastras, e ele empurra as pilastras centrais daquele lugar. E Sansão, com a morte de Sansão, ele matou mais pessoas com a sua morte do que em toda a sua vida. Ou seja, Deus dá uma nova oportunidade? Sim. Deus sabia que Sansão iria errar? Sabia. Deus sabia que Davi iria adulterar? Sabia. Mas Deus sempre dá uma nova oportunidade. Deus nunca desiste de você.
Eu só não posso fazer disso um pretexto para pecar. Eu não posso fazer disso um pretexto para ficar cometendo atos e agradar a minha carne. Mas eu tenho que entender que por trás dessa nova oportunidade, além de Deus demonstrar todo o seu conhecimento e sabedoria, Deus também demonstra um amor incondicional que nos perdoa, que nos limpa e nos purifica. Hoje eu convido você, que muitas vezes já tenha errado também com Deus, que tenha muitas vezes tentado corrigir a sua vida, depois você cai, já se batizou, estava indo na igreja, daí caiu, ou até mesmo você, que já foi pastor, que já foi presbítero, diácono, já teve um cargo na igreja, e que cometeu um erro e caiu. Deus, ele perdoa os seus pecados. Se você confessar os seus pecados, Deus vai perdoar os seus pecados, vai te purificar. E Deus dá uma nova oportunidade na sua vida, assim como deu na vida de Pedro, assim como deu na vida dos discípulos, assim como deu na vida de Sansão, de Moisés, de Davi. Uma nova oportunidade. Deus te dá uma nova oportunidade nesse dia. Não deixe que o inimigo fale no teu ouvido, contaminando todo o seu ser. Mas tome 1 João 1,9, porque a única coisa que você tem que fazer é confessar os seus pecados. Perceba que quando Jesus restaura Pedro, na terceira vez que ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, ele fica triste. Sabe o que significa essa tristeza? Não foi porque só Jesus perguntou, mas porque quando Jesus perguntou a terceira vez, ele entendeu. E ele se arrepende. A Bíblia diz que o arrependimento sincero, o arrependimento, ele traz a tristeza. Mas essa tristeza é proveniente de Deus. E não do mundo. Porque o mundo não produz arrependimento. O mundo produz remorso. Lembra lá de Judas? O mundo produz, a tristeza segundo o mundo produz remorso. A tristeza segundo Deus traz verdadeiro arrependimento. Foi o que aconteceu com Pedro. E essa é a diferença de Pedro e de Judas. Que você seja como Pedro, aonde ao você ter errado, ao ter caído, você permita que essa tristeza, segundo Deus, traga um verdadeiro arrependimento. E que você permita Jesus restaurar a sua vida. E que você possa ser forte o suficiente, corajoso e humilde para confessar os seus pecados. Porque Jesus é fiel e justo para perdoar e te purificar. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado por mais essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Muito obrigado porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade em nossa vida. Mesmo quando erramos, mesmo quando caímos, o Senhor não desiste de nós. Pai, eu te peço que o Senhor fortaleça a todos aqueles que caíram, a todos aqueles que podem estar nos assistindo, que podem estar abatidos pela queda, abatidos por causa do pecado, e que muitas vezes estão se deixando contaminar pela seta do inimigo. Que essa palavra, Pai, seja uma semente que venha cair em solo produtivo, aonde toda a seta do maligno caia por terra, e que eles, cada irmão e irmã, que precisa dessa palavra de hoje, ou que aprendeu com essa palavra hoje, possa entender que Jesus é justo e fiel para perdoar e nos purificar de todo pecado. Consagramos ao Senhor esse dia ao Senhor e pedimos ao Senhor também a proteção do Senhor sobre a nossa vida e a nossa casa. E toda a honra e toda a glória seja dado somente ao Senhor, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.